Prosseguindo em religiões comparadas, no nosso material didático, vamos agora à quinta parte da nossa aula. Vamos falar da primeira religião, uma religião bem conhecida de todos nós, que nós estudamos aí por toda a nossa vida, né, que é o cristianismo. Bom, mas seguindo sempre o critério da religião comparada, um dos pontos que nós estudamos em todas as religiões é o fundador. E no caso, o cristianismo, eu falei para vocês, ainda que a gente adore o mesmo Deus do Antigo Testamento, a nossa religião não nasceu, por exemplo, lá no Éden, com Adão adorando a Deus. Não, a nossa religião, o cristianismo, ele nasceu na cruz, na morte de Jesus, na cruz, ali que nasceu o cristianismo. Então, Jesus Cristo, ele é o fundador do cristianismo. Número 2, mensagem. Jesus morreu para salvar a humanidade, executando o plano de Deus desde a fundação do mundo. Então, por exemplo, Apocalipse 13, versículo 8, que nos diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o ensino cristão, a doutrina da salvação cristã, qual é? Que Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. E claro, aqui descrevendo uma ação que foi planejada desde a fundação do mundo, porque Deus é presciente, então ele sabia que infelizmente a humanidade pecaria e necessitaria de salvação. Bom, separei também para a leitura Apocalipse capítulo 17, versículo 8, que nos diz: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Okay? Então, mais uma vez aqui usa a expressão desde a fundação do mundo. Como nós explicamos isso? Explicamos que Deus, ele sabia de todas as coisas, né? Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, e aí também ele é presciente. Né? Se ele é onisciente, ele é presciente, ele sabe das coisas também antecipadamente, porque, claro, a presciência está incluída dentro da onisciência, do conhecimento total. Então, Deus, ele é sabendo de todas as coisas, então, simbolicamente, o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo, porque ele sabe ao fim quem será salvo ou não. Bom, o número 3, também falando de cada religião, nós temos que falar qual a divindade ou divindades, né? O que eles acreditam em termos de divindade. Vão ter religiões que nós vamos estudar aqui, como o budismo, que o budismo ele quer se colocar como uma filosofia e não como uma religião. Mas nós vamos ver que, na verdade, é uma religião. Então, também vai ter sistema de uma divindade, vai ter um sistema de buscar purificação ou salvação, ou seja, é uma religião. Né? Busca uma maneira de se religar a uma perfeição relacionada à divindade. Bom, então, o que o cristianismo prega? Ele defende um único Deus manifesto em 3 pessoas. Essa doutrina é conhecida como doutrina da Trindade. Bom, por que eu não coloquei aqui como o dogma da Trindade? Pelo seguinte, eu considero que a Igreja Católica ela perverteu muitas coisas. E uma das coisas que ela perverteu foi, no caso, a doutrina da Trindade. Vou colocar assim, lembrando que a doutrina da Trindade ela não nasce com a Igreja Católica, como alguns afirmam. A doutrina da Trindade nasce com um membro da Igreja Pentecostal Nova Profecia, chamado Tertuliano. Okay? Foi ele que começou a usar. E o termo Trindade, ele não representa 3 deuses. Ok? Mas, quando eu falo que a Igreja Católica perverteu alguma coisa ali, foi no seguinte sentido, presta atenção.
a Igreja Católica começou a falar no dogma da Trindade e ela não falou mais no dogma do monoteísmo. Porque, na verdade, o dogma para o cristianismo é o monoteísmo. Esse é o dogma. Literalmente não existe dogma da Trindade. O dogma, a doutrina fundamental é o monoteísmo. E o que é a doutrina da Trindade? Eu concordo com Tertuliano, ele estava certo quando ele cunhou esse termo. A doutrina da Trindade é uma forma de nós explicarmos que o nosso Deus único, ele, na Bíblia, ele aparece manifesto claramente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é um Deus, ok? Mas existe uma distinção entre eles que foge à capacidade humana de explicar. Como? Observe um texto da Bíblia que ele fala o seguinte, que existe o pecado contra o Pai e contra o Filho, ele será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro, disse Jesus. Então, olha, claramente, né, vamos dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é descrito como uma manifestação da divindade, uma divindade, um Deus único. É isso que nós pregamos, ok? Então, essa divindade aparece como Pai, como Filho, como Espírito Santo. É claro que nós chegamos a um ponto, vamos dizer, da limitação mesmo humana para nós explicarmos. Existem questões na história do cristianismo que eu sempre digo que eles erraram por tentar responder aquilo que não tem como ser respondido. Vou citar um exemplo, é o caso da separação do arianismo, né, em que ele queria explicar como a humanidade e a divindade de Jesus estavam unidas. E na explicação dele, eles estavam unidos, seguindo o pensamento de origem, né, eles estavam unidos de uma maneira tão completa que tudo que aconteceu com a parte humana aconteceu com a parte divina. Ok? Então, por exemplo, Deus morreu na cruz. E nesse caso, a morte de Deus na cruz, tanto Ário quanto Atanásio defendiam. Mas essa é uma questão que você não tem como responder. Os indivíduos brigaram lá, os hereges eram dos católicos, né? Eles brigaram por uma questão que você não tinha como responder. Então existe, claro, um limite que você não tem como responder. Como que eu vou responder, biblicamente falando, como ocorreu a união da humanidade e da divindade de Jesus Cristo? Eu não tenho como responder isso, eu só tenho como dizer o seguinte: a Bíblia diz que ele era homem, a Bíblia diz que ele era Deus. Agora, como ocorreu essa união? Então, segundo tanto Ário quanto Atanásio, essa união aconteceu de uma maneira que Deus morreu na cruz. Eles pregavam, os católicos pregam isso até hoje, né? Os protestantes pregam isso até hoje, a igreja metodista, né? Ela tem até um hino famoso que fala: tu, ó Deus, que morreste na cruz. Eles defendem claramente que Deus morreu na cruz. Quer dizer, e essa teoria, ela surge do quê? De tentar responder algo que você não tem como responder, que é como ocorreu a união entre a parte humana e a parte divina. Eu não tenho como responder isso. Se eu for tentar responder, vai surgir mais um monstro, igual a teoria de Ário e de Atanásio. E o resultado dela foi que Deus morreu na cruz. Algo que a igreja cristã, o verdadeiro cristão, não prega de jeito nenhum, né? Mas essa doutrina vai se firmar na igreja católica, ok? E eles defendem realmente que Deus morreu na cruz. Bom, número 4, como eles veem Jesus Cristo. Bom, em todas as religiões, na maioria das religiões, no budismo, no islamismo, no hinduísmo também vai aparecer, existe um pensamento, principalmente no budismo e no islamismo, ligando a Jesus. Ok? E aqui no próprio cristianismo, Jesus Cristo é visto como Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnado para salvar a humanidade. Eu não vou aqui fazer como Ário, como Atanásio, tentar responder como que esse homem,
tá ok? Que nós pregamos que era 100% homem, 100% Deus, não dá para ele ser pouquinho Deus, né? Então ele tem que ser 100% Deus. Como eles estavam unidos, a Bíblia não me dá aval para eu responder isso. Então vou seguir o que o apóstolo Paulo falou: aprendam comigo com Apolo a não ir além do que está escrito. Ário e Atanásio não ouviram isso, foram tentar explicar isso e estão aí brigando até hoje, né? No caso, os seguidores dele, que a igreja ariana existe até hoje, né? Bom, número 5, o meio da salvação, pela graça, através da fé. Algumas ramificações do cristianismo começaram a defender a salvação pelas obras, como foi o caso do catolicismo, ok? Então, o que a igreja cristã prega? A igreja cristã prega, eu vou resumir numa expressão que os cristãos sempre usaram. Eu ouvia na igreja quando criança. Ele dizia o seguinte: olha, eu não trabalho para ser salvo, eu trabalho por ser salvo. Uma expressão simples, né, e que responde bem essa questão do cristianismo e que explica Paulo e Tiago. Porque, por exemplo, Lutero, ele não entendeu Paulo e Tiago falando sobre fé e sobre obras. Lutero dizia que a epístola de Tiago tinha que ser rasgada e jogada no lixo. Não herege, né? Louco falar uma coisa dessa. É claro que existe harmonia entre o que Paulo fala e o que Tiago fala, porque Paulo, ele deixa claro que a justificação é pela fé, sem as obras, ou seja, eu não faço nada para ser salvo. E Tiago, ele já fala, depois de salvo, você vai demonstrar a sua salvação pelas obras. Ou seja, o que significa obras? Vida transformada. Então Tiago está falando, olha, você vai demonstrar a sua justificação, a sua fé, a sua salvação pelas obras. Então Tiago fala de obras após a salvação. E o apóstolo Paulo fala de obras antes da salvação, antes de você aceitar Jesus. Então o apóstolo Paulo fala, olha, as obras não me levaram à salvação, não me levaram a aceitar Jesus. As obras, sempre lembrando, são ações humanas. Agora, depois que eu aceitei Jesus, isso gerou novas obras em mim. Essas novas obras, Tiago diz, é que demonstram a sua justificação. Então, Tiago e Paulo estão em perfeita harmonia, ok? Bom, número 6, as Escrituras. A Bíblia é o único livro inspirado por Deus e toda a verdade necessária para a salvação do homem está nela. Bom, é claro que vocês sabem que existe o liberalismo teológico hoje, que ele prega que não, que as Escrituras elas foram produzidas ali no ano 600 a.C., eles pregam que Moisés não existiu, Abraão não existiu, Noé não existiu, Adão e Eva não existiram. Inclusive o Papa chegou a falar isso, depois o Vaticano desmentiu ele, porque na prática, se isso fosse verdade, o cristianismo estaria destruído. Porque a Bíblia, ela descreve essa história, tanto do Antigo como do Novo Testamento, como sendo algo literal, que aconteceu. E o que eles estão falando aqui não, que tudo isso foi copiado de lendas pagãs. Então isso aí tem alguns que defendem isso, mas eles não percebem que isso destruiria a fé cristã, se fosse verdade. Mas claro que não é verdade. A história já mostrou, até com achados arqueológicos, que a Bíblia, claro, ela é um documento confiável para a história da humanidade. Então, assim que o cristianismo vê a sua escritura. Número 7, a origem do mundo físico. Então, o que o cristianismo prega? Que tudo originou-se do poder da palavra de Deus. Veja que isso aqui é interessantíssimo, porque essa sempre foi a mensagem cristã. Veja o Salmo 33, versículo 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Existe um vídeo, né, no YouTube que está disponível,
além do universo, o universo além do Big Bang, é interessante você ver que eles falam que o universo ele surgiu de algo que eles não sabem o que era, então eles só conseguem pelo Big Bang ver que surgiu, tá ok? E houve uma expansão ou explosão, como alguns dizem, em um milionésimo de um milionésimo de um milionésimo de um milionésimo de segundo. Assim que eles descrevem, ou seja, eles descrevem o surgimento do universo, eles percebem isso, pela física você tem condições de perceber isso, ok? Vamos ver exatamente como a Bíblia descreveu. E lembrando que hoje a ciência ela não tem, na verdade, nenhuma teoria sobre a origem do universo. Porque Steve Hawking, antes de morrer, ele matou a única teoria científica que havia, que era o multiverso. Steve Hawking falou para esquecer, abandonar, essa teoria está morta. Era a única teoria ateísta sobre a origem do universo. Lembrando que Big Bang não é uma teoria sobre a origem do universo, é uma teoria sobre movimento do universo. Inclusive, nesse documentário, que é bem sério, diversos físicos do mundo falando, eles descrevem exatamente assim. O Big Bang não é uma teoria sobre a origem do universo. Ele é uma teoria sobre o movimento do universo, a expansão. Bom, coloquei aí também o Salmo 50, versículo 1, que nos diz: o Deus poderoso, o Yahvé, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Eu já comparei em outros momentos com vocês, e é importante nós compararmos aqui, porque, por exemplo, os salmos estão sendo escritos ali próximo do ano 1000 da era cristã, com Davi. O Salmo 50 de autoria de Davi, viveu próximo do ano 1000. Nesse período, quem dominava o mundo culturalmente eram os babilônios, os assírios, os egípcios, tá ok? E as histórias que eles contavam sobre a origem do mundo e do homem eram as lendas mais absurdas. Tinham lendas dizendo que uma divindade passou aqui na terra, cuspiu e do cuspe surgiu o homem. Né? Outras que um monstro explodiu e desses pedaços dele era o planeta Terra. Então, a Bíblia, ela diferentemente, ela está dizendo o seguinte, que Deus, ele chamou a Terra desde o seu nascimento, ou seja, ele deu origem à Terra. Ok? Número 8, vida após a morte. O que o cristianismo pensa em vida após a morte? Sempre lembrando que esse é um padrão, né, do estudo de cada religião. Vamos estudar depois também que cada religião, dentro do tópico, fala sobre a vida após a morte. Bom, o cristianismo defende que a vida eterna para salvos e condenados, não são todos, ok? Considerando o cristianismo aqui como sistema religioso, que aí eles vão contar até os adventistas do sétimo dia. Esses, por exemplo, não acreditam em condenação eterna. Ok? Prossegue. Os salvos vivem a vida eterna na Nova Jerusalém, os condenados vivem a vida eterna no lago que arde com fogo e enxofre. Bom, pensar em condenação eterna é ruim, mas a descrição bíblica é que Deus criou os espíritos, tanto de anjos, que são chamados de espíritos ministradores, como do homem, que são chamados de espírito e alma. Deus os criou eternos. O homem, a matéria, ela pode desaparecer, mas a descrição bíblica é que o espírito e a alma, eles foram criados eternos. Assim também como o querubim ungido, que se tornou Satanás. Todos eles foram criados eternos. Então, por conta disso, por essa descrição e pela descrição que a Bíblia usa, né, que o fogo queima eternamente, então nós acreditamos em uma vida após a morte eterna. E também os cristãos aí, apesar de terem diversas correntes, mas o cristianismo original, ele sempre acreditou que o homem, ele morreu, segue-se o juízo. Era isso que a igreja primitiva acreditava. Mas começaram alguns filósofos, né, com ideias estranhas,
tá bom? Entre ele um homem chamado Orígenes de Alexandria, que ele começou a defender isso antes da Igreja Católica, né? Orígenes de Alexandria, próximo do ano 200. Ele vou pesquisar aqui enquanto eu vou falando, o que Orígenes começou a pregar? Orígenes começou a pregar, por exemplo, uma teoria chamada apocatástase, dizendo que no final todas as almas seriam salvas, até a alma do diabo seria salva, né? Ou seja, uma heresia absurda, né? Então foi esse tal de Orígenes que deu origem a essa heresia, né? Próximo do ano 253, ele morreu no ano 253, segundo a história. Tá bom? Então ele, além dessa heresia, dizendo que todas as almas seriam salvas no final, que ele chamava de apocatástase, foi ele também o primeiro, dentro desse sistema religioso chamado cristianismo, né? Ele foi o primeiro cristão a dizer que havia uma possibilidade de purificação da alma após a morte. Ou seja, a alma, mesmo depois que a pessoa morreu, ela tinha ainda alguns pecados, ela não se arrependeu, né? O que você pode fazer? Bom, você pode aqui fazer sacrifícios, dar ofertas, né? Sacrifícios, ofertas em dinheiro, ou algumas missas, para você poder ajudar aquela alma a sair do purgatório. Então, ele que vai ser o primeiro, e a Igreja Católica Romana, a Igreja de Roma, vai adotar esse pensamento dele, e cerca de 100 anos depois, quando nasce a Igreja Católica, nos dias de Constantino, eles vão adotar esse pensamento. Então, tudo partiu desse homem chamado Orígenes, ok? Com esses pensamentos filosóficos, no caso, misturava um pouco da crença cristã sobre a vida após a morte, adotou um pouquinho do pensamento pagão filosófico grego, porque é claro que dentro da filosofia grega estava envolvido aquele paganismo da alma ter uma purificação após a morte, levar uma moeda para ajudar nisso. Bom, número 9, as principais doutrinas do cristianismo: nascimento e vida de Jesus Cristo sem pecado. Isso é considerado um dogma do cristianismo, né? Se você negar essa doutrina, de alguma maneira você, vamos dizer, está derrubando o cristianismo. O dogma é uma doutrina fundamental, né? Bom, então, por que é fundamental que o nascimento e vida de Jesus Cristo sejam sem pecado? Porque ele é o Cordeiro Imaculado exigido na profecia para purificar os pecados da humanidade. Então, por isso, este é um dogma do cristianismo. Bom, o segundo, perfeição do sacrifício expiatório. Você veja, existem grupos, existem seitas, que eles são considerados heréticos por eles acreditarem que o sacrifício de Cristo na cruz não teria sido perfeito, apesar que eles, eu já conversei com alguns, eles não confessam isso, mas na prática sim. Por quê? A falsa profetisa Ellen White, quando ela foi explicar o erro de interpretação de Guilherme Miller, que havia marcado, né, o dia da volta de Jesus, o que Ellen White fez para corrigir esse problema e dar prosseguimento com a seita? Ela falou que Guilherme Miller havia acertado a data, mas ele só não havia acertado a forma. Como? Naquele dia, na verdade, não era Jesus aparecer aqui na Terra. Naquele dia, Jesus entrou no santuário celeste, preste atenção, para completar a obra expiatória. Então, se você me perguntar por que a Adventista do Sétimo Dia aceita? Olha, eles não são seitas por guardar o sábado, não, isso aí fica à vontade. O apóstolo Paulo disse bem claro em Romanos 14. Uns fazem distinção entre dias e dias, outros consideram iguais todos os dias. Cada um fique na sua fé, porque Jesus morreu por todos. Então, guardar um dia, isso não atrapalha em nada a salvação. Mas então, por que o Adventista do Sétimo Dia então é seita? Porque essa explicação de Ellen White
querendo ou não, ela mexeu no dogma do cristianismo. Eles podem até dizer hoje, não, nós acreditamos que o sacrifício expiatório de Cristo na cruz foi perfeito. Mas o fundamento desse grupo, com Ellen White, né, como um segmento depois de Guilherme Miller, o fundamento é exatamente nesse ponto. Aquela data marcada por Guilherme Miller era verdadeiro, mas naquela data Jesus entrou no santuário celeste para completar a obra da salvação. Pronto, então mexeu com o dogma do cristianismo. Bom, em terceiro lugar, a salvação pela graça, ou seja, toda a humanidade foi colocada debaixo do pecado, é o que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ok? Mas esses condenados, o que Deus fez? O sistema da graça ele é comparado e resumido no seguinte ponto, em uma comparação, ok? Com um julgamento de Adolf Hitler. Foi a melhor comparação que eu ouvi em um livro, não me lembro o livro, ok? Então eu coloco ela como exemplo. Eu era novo convertido, como eu li esse livro, não acho mais esse livro. Mas ele descrevia o seguinte, como se Adolf Hitler fosse ser julgado, teria sido preso pelos seus crimes, e quando ele chegou lá no lugar de julgamento, quem ia julgá-lo era seu pai. Então seu pai, ele faria uma proposta a Adolf Hitler, que ele aceita, para ser justo, ele tinha que condenar Hitler, ele não podia absolver Hitler, mas ele poderia morrer no lugar de Hitler, desde que ele se comprometesse a mudar de vida. Então, uma comparação que foi feita em relação à morte de Jesus. Então, para comparar que Deus é justo, ele nos condenou, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois de nos condenar, o que ele fez? Ele tomou o nosso lugar, no lugar de morte. Ele tomou o nosso lugar de morte. É uma questão, não vou dizer que é uma heresia, mas alguns falam que Deus não nos condenou, que Deus nos absolveu. Não, a definição correta é: Deus nos condenou e depois Deus tomou para si o resultado dessa condenação, que é a morte. Mas a descrição bíblica é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa salvação, então, é pela graça, ok? Ou seja, um favor imerecido, porque todos pecaram. O quarto ponto aí, né, das principais doutrinas, volta de Jesus Cristo para estabelecer seu reino. Vamos lembrar que os pentecostais e as igrejas batistas gerais, né, e anabatistas, como nós acreditamos que a Assembleia de Deus saiu das igrejas anabatistas, depois que viraram batistas gerais, e aí também os pentecostais, ok? Em todo esse período, quando nós encontramos literatura, nós vemos ele sempre pregando a volta de Jesus para estabelecer um reino na terra. Por exemplo, há 600 anos atrás, teve um pastor chamado Dolcino, que foi queimado, ele e os membros da sua igreja, 400 membros, foram queimados vivos na igreja pela Inquisição Católica. E foram encontrados escritos de Dolcino. A Igreja Católica não conseguiu destruir tudo. E nos escritos de Dolcino foram encontrados lá ele descrevendo um arrebatamento, uma grande tribulação, uma volta de Jesus para estabelecer um reino na terra. Então essa é uma doutrina importante do cristianismo. Lembrando que o catolicismo ele prega que não, Jesus não volta para implantar um reino. Ela diz que a Igreja Católica tem essa função. Essa interpretação surgiu lá com Eusébio de Cesareia. Foi ele, né, que criticou os que interpretavam que Jesus voltaria e implantaria um reino de 1000 anos na terra. Eusébio de Cesareia acreditava que ele e Constantino estavam estabelecendo esse reino. E a Igreja Católica segue essa doutrina que chama-se amilenismo, ou seja, sem o milênio literal de Jesus reinando na terra. Os protestantes seguiram essa linha de pensamento, só mudaram o nome da teoria para teologia dos pactos, tá bom? Mas, na verdade, é amilenista. Eles não acreditam que Jesus voltará para implantar o reino na terra. É uma escatologia muito confusa, né?
Bom, e o quinto ponto que eu coloquei para vocês, juízo final e vida eterna, também são doutrinas fundamentais, está entre as principais doutrinas. E cerimônia de ingresso, batismo em águas. Bom, aqui sobre batismo em águas, existe assim, pelo menos vou colocar dois tipos de batismos em águas principais na história do cristianismo como religião. Tá bom? No cristianismo como religião, pelos documentos que nós vemos, até o ano 200, 230 da era cristã, os documentos, eles dizem o seguinte, olha, podemos batizar crianças desde que ela dê testemunho de fé. Ou seja, os documentos todos colocam, falam de batismo e falam de uma exigência, que ela dê confissão de fé. Ou seja, às vezes uma criança de 12 anos tem maturidade, eu já vi criança de 12 anos ser batizado na igreja, tinha uma maturidade tal que as pessoas concordaram. Então, mas é uma criança. Então, quando surgiu o batismo de recém-nascido, essa é que é uma questão no cristianismo. Segundo a história, surgiu ali próximo do ano 253 a.C., desculpa, 253 da era cristã, é claro, com exatamente a Igreja de Roma, ainda antes da Igreja Católica. Foi o que eles chamam de Papa Estevão I. Mas o batismo de recém-nascido já tinha sido defendido por ninguém mais, ninguém menos que Orígenes, o homem que defendia a teoria da apocatástase, de que todas as almas vão se salvar no final. Ele também ele foi o primeiro, na verdade, a defender o batismo de recém-nascido, ou seja, a ideia já nasceu num grande herege, porque Orígenes, claro, era um grande herege, mas ela vai ser implantada na Igreja Católica exatamente no ano 253 da era cristã, e na Igreja de Roma, melhor dizendo, 253, ou seja, cerca de 70 anos antes de Constantino. Quando Constantino organizar a sua igreja junto com Eusébio de Cesareia, a regra será o batismo de recém-nascido. E isso vai gerar um problema na Igreja Católica. As igrejas que não aceitarem o rito do batismo de recém-nascido, a Igreja Católica vai criar a ordem para exterminar essas igrejas. A Inquisição, que vai ser criada lá no ano 1200, será criada para perseguir igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. E aqui eu vou explicar para vocês, no caso agora, qual é o pensamento cristão, ou seja, o pensamento que, claro, eu interpreto na Bíblia, que a Assembleia de Deus interpreta como sendo o pensamento cristão. O batismo, ele tem que ter uma confissão de fé. No pensamento cristão, no que eu ouvia na igreja cristã, quando eu fui criado, e também no histórico da Assembleia de Deus e das igrejas batistas geral, tá bom? E das igrejas, até a Anabatista também, exatamente, eles falam que tem que haver uma confissão de fé. Por isso que os anabatistas corriam risco de vida, eram perseguidos pela Igreja Católica, mas eles não se renderam ao batismo de recém-nascido. Ok? Então, nós acreditamos que o batismo tem que ter uma confissão de fé. Criança recém-nascida não faz confissão de fé. E como eu disse, os documentos da igreja primitiva colocavam lá: podemos batizar criança desde que ela faça confissão de fé. Uma criança de 12 anos, desenvolvida, ok, então, se ela consegue fazer confissão de fé, está incluído na regra lá que o documento da igreja primitiva colocou. Essa era a regra de diversos documentos. E é o que nós vemos na Bíblia também. E qual o problema do batismo de recém-nascido? O problema do batismo de recém-nascido é que na interpretação cristã, na interpretação bíblica, ela rouba de Deus o que Deus mais espera ouvir, que é a confissão de fé do homem. A confissão de pecado, a confissão de fé do homem. Porque essa confissão de fé, ela é também para Deus como uma declaração de amor. Tanto que a Bíblia diz que Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Quando que o pecador se arrepende? É só quando ele levanta a mão?
Não, o pecador ele se arrepende, o momento que ele se arrepende é quando ele faz a sua confissão de pecado, a sua confissão de fé, de seguir a Jesus. Okay? Esse é o momento do arrependimento. O batismo de recém-nascido, ele rouba esse momento de Deus. Então está errado. Por isso que as igrejas que eram chamadas de rebatizadoras, que não aceitavam o batismo de recém-nascido, okay? Elas não abriram mão. A Inquisição Católica perseguiu elas. Dolcino, que eu contei para vocês, né, que escreveu sobre a grande tribulação, sobre o reino de Jesus aqui na terra, okay? Dolcino era um dos que não aceitava o batismo de recém-nascido. Nós não temos livros assim doutrinários com muitos escritos de Dolcino. Por quê? Porque a Igreja Católica destruiu. Muitos dos anabatistas, muitas das pessoas que foram perseguidas pela Igreja Católica, nós conhecemos essas pessoas pela escrita dos assassinos. A Igreja Católica que foi lá, matou, descreve como eles viviam. Alguns escritos que sobreviveram, alguns poucos de Dolcino, nós encontramos esse detalhe que ele era anabatista, tá, okay? Ele não aceitava batismo de recém-nascido, okay? E ele também acreditava no reino de Jesus aqui na terra. Agora, no outro ponto também sobre o batismo das águas, vou colocar um ponto bem importante e bem interessante em termos de lógica para vocês, ok? Vocês sabem que hoje está havendo uma aproximação entre as igrejas que não aceitam o batismo de recém-nascido e as igrejas que aceitam o batismo de recém-nascido. No caso está principalmente com as igrejas protestantes. Os protestantes estão dando aula dentro das Assembleias de Deus. Okay? Então está havendo uma aproximação entre essa questão do batismo de recém-nascido ser ou não errado. Não tem dúvida que isso é errado. Biblicamente falando, o batismo válido é o batismo que tem confissão de fé. Se confessares com a tua boca. Ou seja, é uma confissão do homem. Não existe batismo de recém-nascido. Esse batismo não tem valor. A pessoa tem que confessar na sua vida. Ele reconhece os seus pecados, faz a sua confissão de fé a Jesus Cristo. E isso ocorre no momento do batismo. Ok? Ele ali é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa confissão de fé, ela é fundamental. Se ela não ocorrer, esse batismo não é válido. Então, por que uma questão de lógica? Olha, nós temos que acreditar que a Igreja Católica não era a Igreja de Jesus, falo pelo menos a Assembleia de Deus. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela diz que ela interrompeu o batismo de adultos. A Igreja Católica diz que houve um período por mais de 1000 anos, mais ou menos do ano 380, quando a Igreja Católica editou um documento chamado Edito de Tessalônica, junto com o imperador romano, dizendo que iria destruir, matar mesmo as igrejas que não aceitassem o rito de Roma. Eles disseram que deu muito trabalho, mas que próximo do ano 700 eles teriam matado todas as igrejas anabatistas. Na descrição dos documentos católicos, eles seriam muito perigosos. Bom, se você acreditar que a Igreja Católica realmente conseguiu acabar com o batismo de adulto e só ter batismo de recém-nascido, isso significaria que todas as pessoas que se batizam hoje teriam um batismo inválido. Por quê? Porque o nosso batismo, a nossa crença é o seguinte: o batismo cristão, ele começou com os apóstolos não foram batizados, Jesus deu autoridade aos apóstolos, eles começaram a batizar os discípulos. Esses discípulos, eles tinham autoridade para onde eles chegassem, ok? Falar de Jesus, creu, eles então tinham autoridade para batizar. Por quê? Eles já receberam o batismo. Então, só podia batizar quem já recebeu o batismo. E esse batismo válido, quando adulto fazendo confissão de fé. Segundo a Igreja Católica, ela interrompeu esse batismo. Mas isso não pode ser verdade. Por isso que nós encontramos os grupos chamados anabatistas, os grupos que eles
estavam fora da Igreja Católica, sendo perseguidos pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela não criou cruzadas só para Jerusalém, não. Ela criou também as cruzadas que eles chamavam cruzadas contra grupos religiosos da Europa, contra, por exemplo, o grupo de albigenses, né, contra um grupo chamado valdenses. Eles criaram uma cruzada para matar aqueles valdenses que eram anabatistas. Tá bom? Então, esses grupos que não aceitavam o batismo de recém-nascido e que mantinham o batismo dos apóstolos, esse batismo ele vem até nós. Cada um de nós cristãos que estamos em igrejas que acreditam só no batismo de adulto, nós acreditamos que o nosso batismo segue em linha de sucessão. Quem me batizou recebeu um batismo válido quando adulto, após fazer confissão de fé. E se você for seguindo na história, você vai até o batismo dos apóstolos. Ok? Então, essa história que a Igreja Católica diz que ela interrompeu o batismo de recém-nascido, interrompeu o batismo de adultos e teve um período que só existia batismo de recém-nascido, isso não é verdade. O batismo de adulto, ele sempre existiu. E nós encontramos documentos de muitos grupos que fugiam da Igreja Católica. Por exemplo, no ano 700 nós encontramos alguns grupos na Europa que eles eram chamados pelos reis como acéfalos, que seria sem líderes, sem cabeça no significado de líder. Eles não eram ligados à Igreja Católica Romana, nem à Igreja Católica Oriental, nem à Igreja Copta, nem à Igreja Ariana. Não, eram congregações e que normalmente viviam no campo. Então, é dito que existiam muitos desses grupos que eles chamavam sem líderes, ok? Sem ligação com uma igreja oficial. Interessante que no ano 1000 da era cristã, a Igreja Católica ela publicou um documento que, se eu não me engano, se chama Rito Católico Romano. Eu vou escrever aqui para depois eu colocar lá no grupo para vocês, ok? Esse documento, ele proibia toda e qualquer igreja, fora da Igreja Católica Romana, de falar em línguas espirituais, de falar em línguas estranhas, né, como nós sabemos. Esse documento dizia que só o clero católico podia ter carisma, como eles chamavam também, né, o dom pentecostal, e que historicamente acabou sendo chamado de pentecostalismo. Ora, por que surgiria uma lei proibindo o pentecostalismo se não existisse pentecostalismo naqueles dias? Mas, como nós sabemos, igrejas que não pertenciam à Igreja Católica nesse período, no ano 1000, eles estavam sendo perseguidos há pelo menos 700 anos, sendo perseguidos pela Igreja Católica junto com o Império Romano. Depois, quando o Império Romano caiu no ano 476, a Igreja Católica se juntou aos bárbaros e também a Igreja Católica, junto com os bárbaros, perseguiu esses grupos que não aceitavam o rito romano, tanto que é no período dos bárbaros, próximo do ano 700, que a Igreja Católica diz que matou os últimos anabatistas, ou pelo menos ela não encontrou mais nenhuma igreja para matar, que com certeza foi o que aconteceu, que a Igreja de Jesus continuou viva e está viva até hoje. Então, essa é a questão exatamente do batismo em águas, o que envolve o batismo em águas no cristianismo, ok?